18, mais ou menos 8h01 e 2. Às 8h05, mais ou menos, nós começamos a orar. Às 18h10, ela foi já levada para fazer o parto. Você tá, irmão, eu tinha aplaudido de pé agora. Ao Senhor. Porque isso é Deus agindo. Isso é Deus cuidando dos seus. Porque, meu irmão, não é possível que seja coincidência. Hoje a igreja se coloca, obrigado, Marcos. Onde a igreja se coloca para orar, e onde ela está desde ontem, tentando induzir um parto, e no momento que a igreja se coloca a orar, é o momento que levam ela para, porque a dilatação dela começou a aumentar, para de repente, para fazer o parto. Não, isso aqui é milagre, isso aqui é oração, isso aqui é a igreja se colocando na brecha. Enquanto a Raquel colocava ali nós em oração, se puder diminuir só um pouquinho o eco, para mim está bastante, mas enquanto nós colocávamos aqui em oração, eu comecei a orar, eu falei: Senhor, se isso for uma batalha espiritual, em nome de Jesus, está repreendida agora toda a ação do inimigo. Meu irmão, às vezes é uma batalha espiritual, é algo que está acontecendo ali. Eu comecei a interceder, sabe, de forma assim: Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido todo atraso, toda qualquer coisa da ação do inimigo, até mesmo impedindo dos médicos chegarem até lá. Comecei a orar dessa forma. Eu sei que você também acendeu seu coração aí para interceder sobre a vida da Kelly e do Orlando, que está lá aflito. Quem é pai sabe a ansiedade que é ver a sua mulher grávida lá e o bebê não nasce. E a mulher grávida deve saber também muito mais ainda, aflorado, né, a ansiedade daquele bebê nascer, de ver logo a sua barriga murchar e ver um menino ou uma menina nos seus braços. Então, ou seja, são duas pessoas ansiosas ali, sabe, prontas para receber uma bênção, uma promessa que é de Deus. E a igreja se colocou nessa brecha e eles já estão lá. Então aqui de vez em quando eu dou uma olhada aqui para saber se ele mandou a fotinha do bebezinho todo vermelhinho, cheio de sangue, né? Mas estou aqui no monitorar aqui, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, nem falei a paz do Senhor, né? Paz do Senhor Jesus, que a paz seja conosco. Mais ainda, né? É um domingo que hoje poderia ser facilmente celebrado a ceia, né? Onde, não sei se você sabe, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas muito rapidamente, que a nossa Páscoa é a ceia, né? A Páscoa é celebrada pelos judeus, mas por nós somos celebrados a ceia. A ceia é a nossa Páscoa, porque a Páscoa é Cristo, Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa Páscoa. Então hoje eu quero falar de um tema que eu coloquei, eu fui até ser um pouquinho chique hoje. Eu coloquei Free Jesus, né? Que é Free in Jesus, né? Eu coloquei livre em Jesus. Nós somos livres em Jesus. Diz para o irmão do seu lado: você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Todos nós somos livres em Jesus. E Gálatas 5:1, que é o versículo chave aqui da nossa noite. Amém? Hoje é exatamente o dia onde que a pedra foi removida e nenhum corpo foi achado nessa sepultura. Como cantaram aqui, né? Como um leão que ruge, o diabo vem nos devorar. E o diabo, imagina, tem a série que a Record fez de Jesus. E durante essa série sempre mostrava um demoninho, né? O diabo assim, sempre à espreita, né? Sempre olhando, sempre tentando imaginar: será que esse é? Não, será agora que esse que é o Messias? Será que é esse? Né? Ele olhava assim e falava: será que Abraão é o Messias? Mas aí via errado, não é? Porque Messias não haveria de pecar. Será que Moisés é o nosso libertador? Aí quando via, não era, né? Porque, como eu disse, o cordeiro seria um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, e Jesus foi o único. Agora imagina, eu fico imaginando
E o diabo ali à espreita, só observando Jesus, e viu que aquele homem não errava, não pecava, não blasfemava contra Deus, não murmurava. Imagina, meu irmão, a sua vida dessa forma, sem murmuração nenhum dia. Você já imaginou isso? Vocês estão muito sérios. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia que Jesus ressuscitou. Hoje é o dia que a liberdade veio a nós. De fato, nós entendemos que somos livres em Cristo Jesus. Por isso que o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje é Gálatas 5:1. Muito famoso o livro de Gálatas, ainda mais o Gálatas 5, que Paulo ele vai discorrer sobre a liberdade. Ele também vai discorrer sobre as brigas entre judeus. Tem que ser circuncidado para ser um judeu, porque para o judeu, para você ser cristão, você tinha que ser um judeu. Se você é grego, você tinha que ser circuncidado, assim você se tornaria judeu e um povo de Deus. Mas, meu irmão, a gente não é circuncidado no corpo, nós somos circuncidados no nosso coração. Amém? Então eu quero ler este versículo, porque hoje, meu irmão, é um dia especial. O dia onde, na verdade, eu falo que a liberdade começou na sexta. E hoje é o dia onde a liberdade foi demonstrada. Então, Gálatas 5:1, apenas o versículo 1, ele diz assim: foi para a liberdade, diga liberdade, que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, diga firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, peço a tua graça, a tua misericórdia, peço, Senhor, a tua unção, peço que o teu Espírito Santo venha falar ao meu coração, para discorrer tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, para ensinar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer, Pai, que nós venhamos aprender esta noite. O Senhor, te pedimos uma revelação do alto, que a tua palavra, Senhor, venha ser cravada em nossos corações e ela ser lembrada, Senhor, nas nossas vidas durante a semana, durante a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga aí, meu irmão, novamente: você é livre em Jesus. Essa imagem, ela representa muito bem aquilo que eu até escrevi para o Jeff. Jeff, vê o que você pode fazer na arte. Isso aqui descreve muito bem, porque nós foram quebradas correntes, nós estávamos aprisionados no pecado. Nós fizemos recentemente uma série, de Gênesis, e nós vimos que a tentativa do homem sempre em se redimir, ela falhou. Ela nunca conseguiu com exatidão nos aproximar de Deus. Por mais que sacrificavam, por mais que ofereciam, por mais que sacrificavam animais, ofereciam ofertas, mas nada fazia com que a nossa vida fosse remida de pecados. Sempre a lei, ela só nos revelava o homem ruim que nós somos, mas ela nunca curava ou tirava o homem ruim que eu sou. Nós somos maus, meu irmão. E só que o único que pôde tirar essa maldade do nosso coração, resolver o nosso pecado, foi Cristo Jesus. E foi na cruz. Nós temos aqui uma cruz representando essa cruz, meu irmão, é exatamente a cruz vazia, porque Cristo não está pendurado nela. Cristo não permaneceu lá. Lá Ele entregou a sua vida. Enterrado não, colocaram no túmulo, porque naquela época os túmulos não eram, tinha esse túmulo que não era de enterrar, é simplesmente você colocar ele como se fosse um quarto. E esse túmulo, esse jazigo onde Jesus estava, tiraram a pele e não acharam o nosso Senhor, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós sabemos que a Páscoa não é coelho, né, gente? Sabemos que a Páscoa, o maior presente que nós podemos receber, na verdade ele já foi dado, que é Cristo Jesus. Não é um chocolate, mas tudo bem, está tudo certo. Você pode trocar chocolate com o irmão, você pode comer um chocolate no dia de hoje, está tudo certo, não é pecado, tá, meu irmão? Agora, é pecado você dizer que a Páscoa é chocolate. Aí eu vou falar para você, tá?
Não é chocolate, a Páscoa é Cristo. E como eu falei isso no ano passado, então eu não quero me deter muito nisso, né, que a Páscoa do judeu é a libertação do Egito, né, que era, eles tiveram que sacrificar o animal, passaram nos umbrais, né, e aí o anjo da morte passou por lá e não levou nenhum dos seus primogênitos. Isso foi uma das pragas que atingiria o Egito, mas Deus já tinha ali, já estava prefigurando a Cristo Jesus, porque como nós somos lavados e remidos, como o nosso pecado foi resolvido na cruz pelo derramamento de sangue de um sacrifício, de um cordeiro, e esse cordeiro se chama Jesus. Ele veio dos céus. Ele precisava vir? Não, mas ele veio para quê? Para salvar-nos, obedecendo a algo que o Pai o ordenou. Isso então a gente já sabe, né? E aí eles saindo do êxodo, eles comemoravam com pão sem fermento e tomando ervas amargas, né? Para lembrar, né, o quão dolorido foi estar lá, né? O fermento ele representa de repente as doutrinas, a idolatria que não pode entrar. Aquilo era como um fermento, né, que crescia na vida deles, e eles tinham que tirar esse fermento, essa coisa que não era de Deus. E as ervas amargas, elas realmente para lembrar que não foi fácil lá, foi com dor, meu irmão. Eles estavam escravos. Você acha que dá para lembrar algo, um docinho? Ah não, aquela estadia foi doce. Não foi doce. Eles viram por lá por 400 anos. Então tudo isso era somente uma didática para eles poderem lembrar que aquele cativeiro não foi fácil, e era para eles desejarem não voltar mais para lá. E sabe qual é o problema? É que nós, mesmo assim, nós ainda escolhemos estar acorrentados. Esse é o grande problema. Nós ainda escolhemos estar acorrentados, mesmo que Jesus tenha nos libertado. Eu vou falando isso conforme o término da pregação, a gente vai chegar lá. Então, Paulo ele vem falar em 1 Coríntios, para que vocês possam saber, no capítulo 5, no versículo 7, 1 Coríntios 5, versículo 7, ele fala assim: livrem-se do fermento velho, aí ó, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro, que? Pascual, foi sacrificado, porque sempre que comerem desse... esse aqui é 1 Coríntios 26. Esse aqui é o 1 Coríntios 5, 7. Ele está dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então Ele é a nossa comemoração. Nós estamos comemorando agora, diga, liberdade. É isso que nós estamos comemorando hoje, meu irmão. Você é livre. Você é livre da escravidão do pecado. Você é livre. Isso devia estar no nosso coração, saltando de alegria, falando assim: Senhor, obrigado pela liberdade conquistada na cruz. E 1 Coríntios 11, 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por que eu estou lendo 1 Coríntios 11, 26? Porque foi exatamente no dia de Páscoa que Cristo celebrou a ceia. Foi numa quinta-feira, foi um dia que antecedia a sua morte. Cristo ele mostrou para os discípulos que agora essa aqui é a comemoração de vocês. Essa aqui agora, porque aquela libertação ela é agora concluída aqui, ó. Porque eu vou me entregar a minha vida. Eu vou dar a minha vida por vocês. Eu vou dar a minha vida por amor ao Pai, para que vocês estejam livres. 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 A gente não sabe o que é liberdade, né? Muitas vezes a gente não sabe o que é liberdade. Então eu aprendo que duas coisas com esses dois textos. Primeiro, que Cristo é a verdadeira Páscoa. Amém? Então diga: Cristo é a verdadeira Páscoa. Cristo é a verdadeira Páscoa. Então na próxima Páscoa você já vai saber o que você vai estar comemorando. Então quando você estiver fazendo aquele jantar,
ou aquele almoço de Páscoa, normalmente é almoço, né? Aquele almoço de Páscoa, você vai lembrar que você tem que reverenciar Cristo nesse momento. Lembrando, gente, foi nesse dia que Cristo nos resgatou, que Ele ressuscitou, começando na sexta, né, onde Ele entregou a sua vida, e terminando no domingo, onde Ele ressuscitou. E a segunda coisa que nós lembramos com o texto é que quando reunimos, nós anunciamos Cristo que morreu, mas ressuscitou. Esse é o texto da ceia, né? Nós celebramos, quando nós celebramos, na verdade, nós anunciamos a Cristo. Quando nós celebramos a ceia, por isso que eu falei, hoje facilmente podíamos celebrar a ceia, né? Para que a gente possa celebrar a ressurreição de Cristo, para celebrar a nossa libertação, para celebrar aquele a quem me fez livre, porque antes eu estava preso no pecado, eu estava escravizado no pecado. A minha tentativa de sair dessa escravidão, ela nunca teve sucesso. O único que teve sucesso para me tirar dessa escravidão foi Cristo. Ele nos libertou dessa escravidão. Então a Páscoa para o crente é celebrar a sua liberdade na prática da comunhão, na ceia com os irmãos, fazendo o que? Anunciando que aquele que morreu, nos dando liberdade e que ressuscitou, para que tenhamos esperança na sua volta, que nos levará de volta para a casa. A sua casa é aqui, meu irmão? Alguns aí está meio em dúvida, né? Se aqui a sua... deixa eu te falar. A sua casa não é aqui. A minha casa não é aqui. Agora se você pegar a sua também. Isso. Sabe por quê, meu irmão? A sua casa é o céu. A sua morada é o céu. Você nasceu lá. Você nasceu primeiro no coração do Senhor. Nós estamos aqui, exatamente como diz a Páscoa, nós estamos só de passagem aqui, meu irmão. Nós somos só de passagem, né? Aqui a Páscoa, ela significa passar por cima, né? Que é onde a morte passou por cima, meu irmão. Nós não temos mais morte. A nossa morte é vida. A minha morte é vida. A sua morte é vida. Então, meu irmão, não tenha medo de morrer, não. Quem tem medo de morrer aí? Alguém tem? Não precisa ter vergonha, não. Tem gente que tem medo de morrer, é normal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para você ver, Jesus precisa morrer. Então, um dia nós vamos ter que fechar os olhos para sempre, para abrir também para sempre com Cristo. Isso é lindo, né, gente? A morte é uma mera passagem para encontrar Jesus face a face, para encontrar Jesus de forma definitiva, né? Bom, eu queria aqui discorrer de forma, tentar ser muito rápido, uma linha temporal. O Marquinhos falou no domingo passado que era o domingo de Ramos, né? E eu sempre, de forma ignorante, né? Eu sempre pensei, domingo de Ramos é um cara, né? Eu pensava que Ramos era o sobrenome e domingo era o nome dele. Eu falava, que é esse domingo de Ramos? Todo mundo fala, cara. Mas eu nunca vi esse domingo de Ramos na Bíblia. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí depois que eu fui entender que era domingo de Ramos, que era domingo, o dia que jogaram Ramos, né, de Palmeira, porque Jesus não é Palmeiras não, viu, meu irmão? É Palmeira, né? Quando Jesus estava sentado em um jumentinho, passando, ali na Bíblia é chamada de passagem triunfal, né? Um momento onde Jesus passa, ele é reverenciado, olha o rei, e aí o povo gritava lá, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. O povo estava eufórico, meu irmão, porque Jesus estava passando e eles reconheceram que Jesus era o rei, Jesus era o Messias, e de fato ele era, e isso já foi tinha sido profetizado por Zacarias. Você que está anotando, se você quiser depois conferir lá, no capítulo 9, do 9 ao 10, e onde eles aclamam isso,
em João 12, onde eles falam: Hosana, bendito é o nome que vem, em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Então essa semana, ela foi uma semana para Jesus muito difícil. Quantos aqui tem semanas difíceis? Eu tenho semanas difíceis, meu irmão. Tem semana que você fala, vou. E essa semana foi uma semana difícil para Jesus, porque ele viveu uma semana muito intensa. Eu quero tentar passar aqui, porque no domingo ele já começou sendo reverenciado, o pessoal reconheceu que ele era o rei, mas ao mesmo tempo ele estava sendo o que? As pessoas estavam fazendo complô, eles estavam fazendo lá, armando para pegar Jesus, para prendê-lo. Olha só que loucura, né? Enquanto uns aclamando, outros fazendo complô para matar Jesus. Os líderes religiosos conspiravam para matar Jesus, procuravam, mas não conseguiam encontrá-lo. Aí então, depois, foram passados alguns dias, e aí Jesus encontrou com Simão leproso, e aí Jesus foi pregando ainda o Evangelho, e logo chegou quinta-feira, chegou o dia da ceia, por isso que muitos chamam de a Semana Santa, porque de domingo até domingo veio a ressurreição de Jesus, nesse que seria hoje, mas domingo passado já começou. Então aí eles chamam de Semana Santa, porque essa semana foi uma semana, digamos que, se formos discorrer tudo, não foi uma semana muito alegre para Jesus. Foi uma semana de alguns momentos de alegria, mas muito mais de batalha. Porque olha só o que acontece na ceia, já foi discorrido isso aqui muitas vezes. Então na ceia, onde Jesus celebrava exatamente esse momento, a Páscoa, numa quinta-feira, no dia que Jesus celebrou com seus discípulos, primeiro é revelado a Jesus quem, na verdade, o cara que entregaria a Jesus, Judas, eu falo entregaria a Jesus, porque como nós escorremos, quem traiu Jesus? Todos traíram Jesus, mas haveria aquele em que daria um sinal que entregaria Jesus, para os guardas. E Jesus, mas ao mesmo tempo que Jesus revela quem o entregaria, também ele lava os pés dos discípulos. Olha só que interessante. Ele lavou o pé de Judas, sim ou não? Ele lavou o pé de Pedro, sim ou não? Ele lavou o pé daquele que entregaria ele para os guardas, e ele lavou o pé daquele que o negaria por 3 vezes. E aí? Você lavaria os pés daquele que você certamente saberia que ele te trairia? Você lavaria os pés daquele que certamente você saberia que o negaria? Ou seja, esse negar, que para nós seria um ajudar, de repente, ei, me ajuda aqui, me ajuda a ser inocente. Não, porque se eu chegar para você e tentar interceder por você, eu que vou ser crucificado também. Então, estou fora, não conheço, você é louco, não conheço não. E perna para quem te quer. Será que você, de forma humildemente, lavaria os pés desse? Ainda naquela noite, Jesus ainda sairia para fazer a sua oração na madrugada. E eu lendo tudo isso, eu vejo que Jesus naquela noite, ele praticamente não dormiu até a sua crucificação. Se a gente for ler, Jesus ele saiu para orar, e quem dormiu foram os discípulos, E aí Jesus subiu para orar e ainda falou assim: poxa, vocês não conseguem ficar acordado por uma horinha? Jesus lá suando sangue. E aí quando ele desce, chega guardas, e aí Judas o entrega, dá um sinal, dei um beijinho, é esse. E ainda Jesus, meu irmão, você reparou o que Jesus falou para Judas, quando Judas o entregou? Ele falou assim para Judas: amigo, faça logo o que você tem que fazer. Cara, você chamaria
alguém que te trairia de amigo? Você chamaria alguém que iria te trair, que iria te entregar de amigo? Por isso que fala que essa semana de Jesus foi horrível, né? Foi uma semana difícil. Foi aclamado o rei, celebrou ceia, né? Mas também foi entregue, traído por aqueles que chamavam ele de amigo, sofreu agonia a ponto de suar sangue. Teve momentos de decepção com seus discípulos, né? Na celebração da ceia, onde eles estavam brigando. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Poxa, deixa eu falar para vocês logo, quem quiser ser o primeiro, que seja o último, ou seja, que sirva a todos. Você quer ser o primeiro, então tem que servir. Não, mas peraí, essa condição é de servir, então não quero. Muitas vezes as pessoas até desistem da caminhada. E aqui, nessa semana, então nós vemos, olha só, ainda tem a parte do guarda, do Malcolm, né? O que Malcolm fez? Malcolm pegou Jesus, e aí o que Pedro fez ao Malcolm? Arrancou-lhe a orelha. E o que Jesus fez? O que Jesus fez, igreja? Ele fez a primeira cirurgia plástica, né? Ele pegou lá a orelha e fez o quê? Passou super bonde? Fez a primeira costura sem linha. Colocou lá a orelha no lugar. Você colocaria a orelha de alguém que está te levando para a prisão? Você curaria alguém? Você iria interceder por alguém que está procurando te machucar? Você faria isso? Caiu! Caiu! Motivo para eu dar risada. Estenda a mão. Jesus passou uma semana bem difícil, fazendo tudo ao contrário daquilo que nós pensamos. Sabe por quê? Porque ele era livre. As suas ações tinham liberdade de demonstrar amor. Meu irmão, você é livre para demonstrar amor. Você é livre para amar. Você é livre para viver a vida de Cristo. Nós somos livres desses pensamentos pecaminosos. Na verdade, nós somos livres de agir como o pecado quer que nós agimos. Porque até os pensamentos, vêm, mas nós podemos agir com liberdade. Nós podemos fazer a escolha certa. Não é a escolha que a minha carne clama, não. Porque a minha carne, ela clama pelo quê? Esse aqui me machucou. Agora que caiu, vai ficar no chão. Vingança. Mas como eu sou livre em Cristo Jesus, a minha carne não fala mais alto. O que fala mais alto é o Espírito Santo que habita em mim. Então eu estendo a mão para aquele que me fez mal. Eu pego a orelha daquele que está levando-me preso e eu coloco ela de volta. Aquele que vai me trair, eu ainda o chamo de amigo, mas sem falsidade. Eu olho para aquele que vai me negar 3 vezes e digo que eu amo. E sem falsidade. Além de Jesus ter tido essa semana tão atribulada, eu falo que parece que Jesus não dormiu naquela noite, porque assim que ele foi preso, ele foi levado até Anás, que era o sogro de Caifás, e ali eles começaram a falar com Jesus, a humilhar Jesus, e assim depois ele foi levado para Caifás, que aí era o cara que ele, olha só, olha a frase de Caifás, ele chega e fala bem assim, que o Caifás ele era o sumo sacerdote de Israel. Seria bom que um homem morresse pelo povo. E aí quando ele falou isso, ele falou, vamos matar Jesus. Vamos matar Jesus, vamos procurar Jesus, por isso que eles estavam lá tramando, vamos matar Jesus. E aí Jesus, então, ele é jogado para Anás, aí Caifás pega ele, olha que semana. E aí depois
Depois Caifás entrega para Pilatos. Pilatos olha, julga, faz aquele raio-x, fala assim: ué, mas não tem pecado nenhum? Ah, eu vou jogar para Herodes, porque se eu decidir aqui, eu vou estar condenando um cara que não tem pecado, não tem erro, não tem motivo de ser crucificado. Pegou Jesus: ó Herodes, vê aí, vê o que dá aí. Herodes olhou e falou assim: eu que não vou pegar essa bucha, estou fora, leva lá para Pilatos de novo, quero ver esse homem aqui não, leva lá. Aí Pilatos teve que resolver a parada. Jesus, ele foi feito de batata quente. Quem já brincou de batata quente? Jesus foi mais ou menos isso. Ó, essa batata está com você. Não, essa batata está com você. Rapaz, eu não vou resolver isso aqui não. Pega aí, ó. Ninguém, sabe por quê, meu irmão? Não tinha pecado, não tinha erro. Vou condenar o quê? Um homem inocente. Não foi achado nada em Cristo Jesus. Olha só o que João 19:4 diz. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: vede, eu trago a vossa presença, depois de ter sido aquela batata quente, né? Para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que possa condenar. Pilatos diz isso. Ele falou assim: ó, eu não encontro nada. Mas aí, recente o versículo fala assim: Pilatos cede ao clamor dos judeus. E qual era o clamor dos judeus? Crucifica, crucifica, crucifica. Não, blasfemou. Ele está dizendo que é o rei dos judeus. Ele disse que é o Messias. Prega ele na cruz. Condenação. Jesus, mesmo assim, foi condenado à morte, tanto pelas autoridades religiosas, governamentais e pelo povo. Olha só, meu irmão. Jesus, ele foi condenado, mesmo assim, o governo aceitou, já era, condenou, colocou ele na cruz. Os religiosos falaram: não, crucifica. E o povo, na hora, porque no dia de Páscoa ele tinha uma escolha, né? No dia de Páscoa você poderia inocentar alguém. E aí tinha lá os presos, né? Barrabás, juntamente com outros presos lá, que os outros dois homens não dizem o nome. E o povo grita o nome de Barrabás: soltem Barrabás. E nós estávamos naquele dia. Nós estávamos gritando: soltem Barrabás, crucifique Jesus. Jesus, então, ele foi crucificado. Na sexta-feira, a sua entrega. No sábado, o silêncio. E no domingo, a ressurreição. Ressuscitou o nosso Senhor. Por isso que nós estamos unidos aqui, para falar dele, porque ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele nos trouxe esperança. Um homem sem esperança, meu irmão, não dá. A gente, a pessoa sem esperança, ela não tem perspectiva de algo melhor. A gente sem esperança, meu irmão, a gente tem perspectiva de uma vida melhor. A gente para no tempo. Quando a gente não tem esperança, a gente para no tempo. A gente fala assim: não adianta estudar. Não adianta. Não tem esperança. Eu conheço, aí ele começa a olhar para as pessoas do lado. Olha aí, não tem estudo nenhum, né? Ou, olha aí, estudou, mas continua na mesma, né? Não muda. Meu irmão, você não vai andar como um piolho, né? Só pela cabeça dos outros, você não vai olhar para a referência do outro. Lute, tenha esperança. Você não sabe qual é a história das pessoas que estão ao nosso lado, mas você pode construir uma história boa. Amém? Eu comecei uma história um pouquinho melhor como profissional depois dos 30, mas você pode começar logo cedo, né? E de repente você que já está com mais de 30 tem esperança, né? Hoje eu tenho um bom emprego, graças a Deus, né? Porque eu vi em Cristo Jesus uma esperança. Falei: não, eu acho que eu consigo. Começou com acho, e agora depois foi: não, eu consigo porque Cristo está à minha frente, porque Cristo é a minha força, Cristo é a sua força. Por isso que você consegue ir adiante. Quando você coloca o Cordeiro Pascual, aquele que libertou você dessa amarra, dessas correntes, onde você não é mais escravizado, meu irmão,
tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É Cristo que te fortalece, é Cristo que te dá a vitória. Na minha faculdade, chegou quase nos últimos anos, eu já estava querendo até desistir. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou cansado de estudar. Que é muita batalha. Mas na vida é assim, né? Na vida é cheia de batalhas. Porque o Cordeiro Pascual ressuscitou e venceu a morte. Olha só o que diz Mateus 28, 5 e até o 7. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão. Anotem que eu já os avisei. Olha só, o que me chama a atenção, sabe o que foi aqui? Que o anjo falou assim: vão depressa. Ei, porque o pessoal estava assim, ó, ouvindo assim, ó. Eu fico imaginando quando o anjo falou assim: vão depressa. Ai, meu Deus, vamos lá, mas o anjo ainda está falando, meu Deus. Tá, já acabou. Que precisa avisar lá os discípulos que estão aqui na Galileia. E assim, meu irmão, que esse vão depressa, digam aos seus discípulos. Por quê? Porque era para trazê-los à memória aquilo que Jesus tinha dito quando ele estava a ressuscitar Lázaro. O que ele tinha dito quando ele estava para ressuscitar Lázaro? Olha só em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou o que? A ressurreição e a vida. Diga, eu sou, e aponta para cima, eu sou, Jesus é, vamos dizer assim, Jesus é a ressurreição e a vida. Meu irmão, ele estava olhando para o túmulo de Lázaro. E as pessoas estavam duvidando que Lázaro poderia estar vivo. Não, Senhor, Lázaro já está morto. Não, mas ele vive, ele vai ressuscitar, né? E ela respondeu assim: não, nós sabemos quando esses dias chegar. Não, você não entendeu. Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. E aí sabe o que ele faz? Lázaro, saia para fora. Meu irmão, aí ele vai falar: remove a pedra aí, vai lá, sabe? Porque o milagre está na mão de Cristo, mas aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Aquilo que dá para fazer pelas nossas próprias mãos, remova a pedra. Vamos remover a pedra. Agora desata aí a múmia aí do Lázaro, que está todo enrolado lá. Tira esses panos aí dele aqui, ó, para vocês verem que é o Lázaro. Há 3 dias, e ó, ele está cheiroso. Não está fedendo não, ó. Não sei como é que estava, né? Mas ao 3º dia ela fala assim: está mal cheiroso já o defunto. Mas não, meu irmão, ali houve um milagre. E era disso que o anjo estava falando: vai depressa lembrá-los que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, ele foi entregue, né? Jesus se entregou e ele morreu na sexta, mas hoje é o dia da ressurreição. E nós, de memória curta, nós esquecemos isso. Talvez os discípulos naquele momento tinham esquecido disso já. Poxa, 3º dia, lembra lá em que ele falou que esse templo seria derrubado em um dia, mas o 3º dia, em um dia seria reerguido, né? O 3º dia. Mas como assim pode um templo ser erguido? Porque ele estava falando dele mesmo, ele estava falando de pedra, ele estava falando dele. Olha, eu vou me entregar, eu vou ser destruído naquela cruz, mas no 3º dia eu vou ressurgir. E os discípulos ainda não tinham entendido isso. Deus está chamando, ou seja, Deus está nos chamando para sermos o que, meu irmão? Livres em Jesus. Chama o seu irmão aí do seu lado e fala assim: vamos ser livres em Jesus, meu irmão. Vamos sair dessa escravidão do pecado. O pecado não pode nos escravizar. Gálatas 5:1 fala: foi para a liberdade que Cristo libertou, portanto permaneça firmes, não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. E meu irmão, a gente é campeão de voltar para as coisas velhas, não somos? Oh meu Deus, como nós somos campeões disso, né? Eu vou
falar, nossa, não, né? Porque eu acho que é só eu que sou. Cara, como eu sou campeão de voltar às velhas práticas, e se a gente não vigiar, a gente permanece naquele lugar. Eu falei, não, Senhor, o Senhor já me livrou disso. Porque eu vou te falar, como eu já falei várias vezes, a tentação ainda continua aqui a bater. Qual a tentação? De mentir, continua. Né? Eu era um cara extremamente mentiroso. Então aí às vezes vem uma coisa e você fala assim, aí passa rapidamente na cabeça, se eu falar a verdade, aí se eu falar a verdade, vai vir o fulano que estava me julgar, aí eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, aí eu vou falar isso aqui também, aí talvez ele não vai querer mais falar comigo, e aí eu falo a verdade. Falo a verdade. Doa a quem doe, eu falo a verdade. Né? A gente tem que falar a verdade. Simplesmente. Eu tenho que matar a minha carne, falar assim, carne, né? Dar uma amassada nela, se possível pegar ela no chão e se possível fazer igual o seu Madruga, né? Pegar o chapéu e ficar amassar o chapéu, né? O chapéu não sai daqui, minha touca, né? E fala assim, carne, você vai fazer igual aí, tá vendo? Eu sou da era mais antiga, né? Igual o Chapolin, né? Ficar bebê, vai ficar bebê, né? Pra bater. É isso, cara. Você tem que matar a sua carne, tem que mortificar ela, tem que, sabe, esmurrar a carne assim, falar assim, carne, você não vai se manifestar, não. É assim mesmo, você tranca os dentes assim, ó, fala, você não vai ter vazão aqui não. Quem vai ter vazão vai ser Cristo. O Espírito Santo vai ter vazão sobre a minha vida. E é isso que Gálatas ele nos chama para vivermos no Espírito. Paulo então ele defende aqui de forma bem enérgica a liberdade que foi dada em Cristo Jesus na cruz. Não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Por que ele fala novamente? Então vamos olhar para o contexto aqui. Ele está falando sobre circuncisão, né? Os judeus, como eu falei logo no começo, os judeus queriam que aquele povo que estava se convertendo fosse judeu para virar povo de Deus. Mas não era essa circuncisão. E Paulo já chega lá falando assim, cara, não é isso. Cristo não nos chamou para fazer isso. Cristo nos libertou desse jugo. Eu não preciso ser judeu para ser um povo de Deus. Eu simplesmente preciso aceitar Jesus para ser o povo de Deus. Quem aqui já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, meu irmão, você já faz parte do povo de Deus. Você que ainda não fez essa confissão, você precisa confessar. Você precisa entregar a sua vida para Cristo. Porque Cristo está te chamando para uma liberdade. Enquanto você não deixar Cristo entrar no seu coração, entrar na sua vida, enquanto você não deixar o Espírito Santo entrar em seu coração, você vai viver uma escravidão. E meu irmão, se você continuar vivendo nessa escravidão, no dia que o Senhor voltar, como nós cantamos aqui, nós não vamos morar com Ele. Aí você não vai voltar para o lugar que você é de origem. Não foi fácil para Jesus, sendo homem, passar por tudo aquilo. Ainda assim, não passar pela sua mente em pecado. Jesus ele viveu tudo aquilo e mesmo assim, Jesus não pecou, nem passou por um minuto sequer em desagradar ao Pai. Porque a existência de Jesus não é primeiro a sentença de morte para nós. Eu quero que você entenda isso que eu vou falar agora. Porque se Jesus existisse, não é primeiro a minha sentença de morte, mas seria uma desobediência ao Pai. Ele se colocaria, olha, veja bem, Jesus se colocaria no mesmo patamar de Lúcifer, desobediente. Jesus se colocaria no mesmo patamar nosso, desobediente. Olha só, o que diz Filipenses 2,8? Vamos lá, Filipenses 2, coloca aí, capítulo 2, versículo 8. Sendo encontrado em figura humana, Jesus estava em que figura? Em que figura? Humilhou-se e foi o quê? Foi o quê? Obediente.
até a morte. E morte de Cruz. Aí o próximo. Por isso quem? Deus O exaltou mais alta posição, ele deu o nome que está o quê? acima de todo nome. Próximo. Para que ao nome de quem? Jesus. Todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse quem? Jesus Cristo É o quê? Senhor. Para a glória de quem? Você está entendendo aí, meu irmão? Primeiramente ele fala, ele se humilhou tornando-se obediente. Jesus, ele foi obediente ao quem? Ao Pai. Porque isso foi um plano traçado pelo Pai, patenteado pelo Filho e confirmado pelo Espírito. Então, os três sempre são, eles é um. Eu gosto de falar porque é um. Então, veja bem, Jesus ele veio com a missão como homem e obediente como homem, ele foi até o fim. Então, pera lá. Então, esse sofrimento dessa semana toda, Jesus, ele foi como homem. Ele perdoou como homem. Ele lavou os pés como homem. Ele colou lá a orelha do soldado como homem. Sim, mas cheio do Espírito Santo. Essa era a principal marca de Cristo Jesus. Por que só em Cristo Jesus tinha o Espírito Santo? Por que em todos os outros não tinham? Porque eles ainda estavam em pecado. O único que não havia pecado, o Espírito Santo poderia habitar. E por que hoje então o Espírito Santo habita em você? Porque Jesus resolveu o pecado. Jesus ele levou sobre si todas as dores. Jesus se fez pecador por nós. E ele foi o sacrifício definitivo. Então em nós habita o pecado? Não. Nós não somos mais até mesmo condenados somente pelo nosso pecado, porque nós insistimos em pecado. Esse é o grande problema. Nós insistimos em pecar, porque agora nós temos o Espírito Santo que pode nos dar força para controlar essas nossas paixões carnais. É o que Gálatas, Paulo ele vem falando mais lá para baixo. Eu espero que depois você leia isso, mas eu quero discorrer aqui para você, primeiramente, que você é livre para ter boas escolhas, para ter as escolhas certas. Jesus, como homem, cheio do Espírito Santo, ele fez as escolhas certas. E é isso. Por quê? Porque ele era livre. Ele é livre. E ele foi livre. E sempre será livre. E você é livre. Você é livre porque tem o Espírito Santo. Você é livre porque Cristo conquistou essa liberdade para você. Então quando o pecado chegar aqui, e bater a porta, você faz igual a propaganda da Casa Pernambucanas. Não vou abrir para você, não. Foi assim, pecado. Sai fora. Porque quem manda aqui é o Espírito Santo. Por quê, meu irmão? Porque nós somos livres para fazer as escolhas certas. Então, por consequência, sim, se Jesus tivesse desobedecido, estaríamos fritos, perdidos, estaríamos lascados, meu irmão. Nós estaríamos ainda escravos do pecado. Mas Cristo, ele fez a escolha certa, ele obedeceu. E obediente até a morte de cruz. E assim o nome dele foi exaltado sobre todos os nomes, tanto no céu, tanto na terra, quanto debaixo da terra. Meu irmão, não tem autoridade maior que Jesus. Não tem. Você é livre. Diga para o irmão do seu lado: você é livre. Aleluia. Então, o que eu aprendo com isso? Olha só, e aqui eu já estou partindo para os pormenores para finalizar. Eu quero dizer para você 3 lições com essa liberdade, né? A primeira lição para aproveitarmos a liberdade em Jesus, diga assim: eu quero aproveitar a liberdade que eu encontrei em Jesus.
Você é livre, meu irmão. Então, a primeira lição para aproveitarmos a liberdade que nós encontramos em Jesus é: não importa o que aconteça, permaneça debaixo da graça de Deus. Não importa o que aconteça, permaneça na graça de Deus. Mas peraí, eu posso sair da graça? Ó, segundo Paulo aqui, ele fala bem assim no versículo 4: vocês que procuram ser justificados pela lei, ainda estamos vivendo a lei, como a gente volta no passado, né? Ai, mas isso e aquilo. Deus tem coisas novas, fermento velho, sai dessa, meu irmão. Viva com uma massa nova. Sai dessa velha vida, vem para a nova vida que Cristo conquistou para você. E ele fala assim: se vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Olha, ele falou o quê? Separaram-se de Cristo. Por quê? Caíram da graça. Eles caíram da graça, eles já estiveram nessa graça, mas por querer viver ainda, escolher as coisas velhas, ficar vivendo no passado, a graça, eles caíram desta graça derramada de Cristo Jesus. A graça, essa salvação. E aqui é tudo por causa daquela discussão que eu falei para vocês já, que é sobre a circuncisão. Eu quero jogar um jugo sobre vocês, né? E Paulo fala: para com isso, não é isso, é outras coisas. E a questão é que hoje nossos corações têm nos aprisionados. Como? Nós atendemos as paixões, nós atendemos as nossas emoções, vontades, achismos, né? Achismo de que isso está certo, aquilo está errado. E a gente tem, hoje estivemos lá em Barueri, e aí o pastor Gonçalves, ele falou bem assim, ele deu um exemplo, eu até falei, eu matei a charada na hora, mas depois ele falou algo que eu falei: é isso mesmo. Falou assim: se eu pegar o carro, eu ando para qualquer lugar de São Paulo, né? Por causa do quê? Por causa do? Se você tem o Waze, você vai para qualquer lugar, não é verdade, meu irmão? Ele pode dar até uns caminhos loucos, né? Ai, meu Deus do céu, passou por uma rua lá que você fala: meu Jesus, as ruas existem? Existem. Mas você chega em qualquer lugar com o Waze, meu irmão. E aí ele falou bem assim: nós temos um Waze dentro de casa, nos nossos momentos difíceis, que a gente não usa. Porque se a gente sair em São Paulo, meu irmão, eu uso, tá? Se eu sair em São Paulo, que nem hoje, eu já fui para lá, no Barueri, eu tive que usar o Waze, senão eu não chegava lá, eu não sabia como chegar lá, eu sabia chegar até a Castelo, depois da Castelo, sei lá como é que chega na rua Ipiranga, né? E aí colocamos o GPS e chegamos até lá. Então o problema é que nós temos um GPS tão poderoso dentro de nossas casas, que são as nossas Bíblias, e nós não abrimos. Nela contém tudo que você precisa. Nela revela Cristo desde Gênesis a Apocalipse, porque Jesus, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Jesus, ele é anunciado desde a criação. E aí nós temos a solução em nossos lares e não abrimos a palavra. Assim caímos então da graça que Paulo fala, dando ouvido ao mundo e perdendo a liberdade em Cristo. Quantas vezes nós mesmos colocamos jugos em nós, né? Às vezes nós colocamos jugo em pessoas. Quer ver um dos jugos que a gente faz? Quer ver? Não sei se alguém já evangelizou você dessa forma. Já me evangelizaram assim, mas depois nosso crescimento vai nos mostrando que não é bem assim. Quantos aqui já foram para a igreja por causa de medo de ir para o inferno? Eu já fui. Alguém já veio para a igreja com medo de ir para o inferno? Tem mais alguém que quer revelar aí? Não? Tem medo de revelar, meu irmão? Tem uns aí que só sentiu medo quando te falar. Mas, meu irmão, o certo é que às vezes a gente fala assim: ei, vai para a igreja, irmão, senão você vai para o inferno. Aí o cara já olha assim: inferno? Se o cara acreditar, meu irmão, ele vai correndo para a igreja. Mas ele é um forte candidato a se desviar rapidamente. Por quê?
Porque ele está indo com medo, não com o sentimento correto, né? Lógico, passivo de mudança de sentimento, e a gente espera que seja, né? Que aquele medo se transforme em amor por Cristo. Mas eu estou dizendo agora para vocês, né? Para nós, não venham por medo de ir para o inferno. Venha, meu irmão, porque você quer se relacionar mais, tá? Porque eu falo mais com Deus, conhecer mais a Deus, porque o seu relacionamento, o seu conhecimento não começa aqui, ela começa no nosso lar, quando a gente abre o nosso Ex. Não é o aplicativo Ex, não, é a Bíblia, tá? É isso, nosso relacionamento começa lá e dá continuidade aqui. Ela pode até começar aqui, mas dá continuidade lá, que agora passa a começar lá e dá continuidade aqui. A princípio pode ser aqui, mas depois tem que ser lá, nos nossos lares. Então ela não... A segunda lição que eu quero passar para vocês, para aproveitarmos a liberdade que há em Jesus, é aprender, esta aqui é mais difícil, né? Aprender a aguardar pela fé. Porque você vai aguardar sem ver, mas você vai crer que está aguardando. Eita, aí você complicou, hein? Olha só, tem um escritor, Jean-Paul Sartre, alguns devem conhecer, ele é defensor da liberdade irrestrita, né? Essa parte eu não concordo muito com ele, irrestrita, porque a liberdade também nos coloca limites, aonde a gente pode chegar ou não, por mais que nós somos livres e sabemos aonde podemos, até onde podemos chegar com a nossa liberdade. A liberdade ela nos faz fazer tudo o que queremos, mas ela nos faz ter as escolhas certas, porque a liberdade que nós temos, nós fazemos as escolhas de eu só posso chegar até aqui, porque até aqui eu sei que não agrada a Deus. E ele fala bem assim, ó, somos seres feitos de escolhas. Por mais que eventos externos afetem as nossas escolhas, nós continuamos escolhendo. Você entendeu? Não. Ele fala bem assim, ó, somos seres feitos de escolhas, certo? Nós fazemos as escolhas, amém? Amém. Você escolhe. Se você quiser comer hoje um Burger King porque é calvo, tem calvo aí? Tem. Já pegou o seu? Eita Jesus, eita glória. Escolha, né? E aí ele fala, por mais que eventos externos afetem as nossas escolhas, nós continuamos a escolher. Por mais que haja algum fator externo que queiram fazer com que nós façamos aquilo, ainda assim é uma escolha sua. Entendeu? Não importa. Aí você fala assim, não, eu escolhi porque fulano de tal foi sua escolha. Não, mas ele me induz. Foi sua escolha. Não, mas ele me apresentou a melancia para comer e aí me deu uma dor de barriga, mas você já tinha comido algo, né? Já estava cheio. Foi a sua escolha colocar mais coisas para dentro e aí você passar mal. É tudo escolha nossa. Escolhemos, meu irmão. E Jesus escolheu sacrificar a sua vida, sendo homem, para libertar a minha e a sua vida. Terceira coisa que eu quero passar, e a última, no versículo 6 ele fala assim, ó, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, né? Gálatas 5, versículo 6. Ele fala, mas sim a fé que atua pelo amor. E essa é a lição que nós vamos aprender agora, que para aproveitarmos a liberdade em Jesus, nós temos que praticar o amor. Nós não temos, meu irmão, já tem gente aqui que já tem mais de 30, 40 anos,
né? Até mesmo 15, 20, né? Já está passando pelo processo de aprender para o praticar. Já está na hora de praticar. Na hora que eu estava fazendo esse tópico, eu coloquei assim: nós temos que aprender a amar. Mas tem gente aqui que já passou da idade de aprender, que já está na hora de praticar esse amor. Já está na hora de colocar, de atuar, de colocar em prática esse amor que Cristo já deu na nossa vida, no nosso coração. E nós permanecemos o quê? Sentados no nosso mundo, ao invés de praticarmos o amor. Jesus nos chama para fazer igual a Ele. E eu vou dar alguns exemplos aqui, como na mesa de traidores. O que Jesus fez na mesa dos traidores? Ele lavou. Ou seja, eu não trato com desprezo, mas com amor. Jesus poderia chegar ali e falar assim: não, vou lavar os pés desses caras que vão me trair, não. Segue a vida de vocês aí, né? Não, Jesus foi humilde para lavar os pés e mostrar para eles ser servos, mesmo que as pessoas não mereçam. Se a gente esperasse merecer que Jesus morresse por nós, Jesus não tinha morrido. Ele não teria morrido. Mas Ele morreu, Ele se entregou, mesmo sem a gente merecer. No amor, olha só, naquele dia infinito para Ele, aqueles que vieram prendê-lo, Ele restaurou a sua orelha. E o que a gente aprende com isso? Aqueles que me maltratam, eu estendo a mão. Isso não é amor? Mas esse fulano de tal fez mal para mim, agora ele vem pedir ajuda, ele que se vire. Mal quando veio prender Jesus, Jesus estendeu a sua mão, pegou a orelha. Jesus virou o rosto para ele? Não, Jesus estendeu a mão para ele. Isso é amor, meu irmão. Aprenda com Jesus a liberdade de agir da maneira certa. Jesus, ele carregou a cruz, né? Jesus, ele vai carregar a cruz daqueles que o condenaram. Ele carregou a minha, Ele carregou a nossa cruz. E o que eu aprendo com isso? Que vou ajudar a carregar o fardo daquele que me machucou. Jesus, ele foi açoitado, cuspido, colocaram uma coroa de espinhos, e estava lá ele, carregando a cruz daqueles que cravaram a coroa, daqueles que pegaram o chicote, daqueles que cuspiram nele, daqueles que negaram a Jesus. O que Jesus fez? Carregou aquele fardo. Será que nós conseguimos, de alguma forma, ajudar a carregar o fardo um do outro? Será que você aceita, por amor, carregar o fardo do seu irmão, a ajudá-lo? O sábado foi exatamente assim. Silêncio. Reflexão, né? A gente pensar. E o último ato de Cristo, Jesus, naquela cruz pendurada no madeiro, foi: Pai, perdoa porque não sabem o que. Perdoar sem receber, sabe o que eu aprendo? Perdoar sem receber misericórdia. Jesus não recebeu nenhuma misericórdia, meu irmão. Jesus, ele foi pregado. Pregos e uma lança perfurando. Aí já estava morto, né? Mas quero água. Bom, toma aqui, ó. Bebe aí. A gente não faz assim, né? Deus do céu, não vou revelar isso não.
Uma vez eu fiz uma maldade tão grande que eu acho que nem pedi perdão para a pessoa aí. Eu encontro com ela na academia, eu acho que eu vou pedir perdão para ela, não sei se é verdade. Uma vez eu era adolescente, né? Um rapaz, já tinha brigado com ele muitas vezes. Aí ele, Leandro, tem água aí? Ah, tem, beleza, vou lá pegar. Aí eu lembrei, ele já cortou minha orelha. Ele cortou minha orelha, ele jogou uma pedra e cortou minha orelha, assim, saiu sangue pra caramba. E eu tinha levado um murro também na cara dele. Só isso. Aí eu lembrei disso. E o dente ficou mole. Deu até raiva. Mas aí a gente é moleque, né? A gente perdoa rapidinho. Não, beleza, mano. O dente tá caindo, mas beleza, mano. Tipo, tá perdoado. Mas aí veio a lembrança quando ele me pediu água. Eu fui lá na privada. Peguei a água. Dei pra ele beber. Acabou a água? Tá refrescante. Olha só a maldade que a gente pode fazer, meu irmão. Aí você vai falar assim, ele é bonzinho. Vocês não me conheceram. Vocês não me conheceram no meu dia mal, no meu dia bom. Mas graças a Deus eu fui transformado. Hoje é só. Meu irmão, se você for beber em casa água, vai ser na torneira, tá? Eu compro água para beber, eu não tiro da privada, meu irmão. E foi mais ou menos o que fizeram com Jesus. Jesus, toma água aí. Porque a mesma coisa eu fiz, toma água aí, mas na cabeça foi assim, seu trouxa. Água aí, Lembra lá do murro? Toma aí, seu trouxa. Para Jesus foi a mesma coisa. Pegaram aquele vinagre. Toma água aí, Jesus, que você está pedindo. Você vacilou. Dolorido, não é? Escandaliza isso. Escandaliza. Você dá uma esponja de vinagre para o nosso rei. Dá uma esponja de vinagre para aquele que está me libertando dos meus pecados. Eu estou dando uma esponja de vinagre. E nós fazemos isso quando nós jogamos a liberdade que Cristo conquistou para nós no lixo. Gálatas 5,16, ele vai falar isso. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne ou da carne. Por quê? Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos as escolhas certas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não damos água de privada para os outros. Naquele momento eu estava vazio do Espírito Santo. Meu coração só clamava por vingança. E é isso, meu irmão. Ame. Aproveite a liberdade que Deus te deu para fazer as escolhas certas. Na hora que eu for na sua casa, me dê uma água do purificador, por favor. Porque a vida pelo Espírito é liberdade. 2 Coríntios 3,17 fala: ora, Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o que? Liberdade. Mas todos, no versículo 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós vamos refletir a glória do Senhor. Somos o que? Transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo nos forma a imagem de Cristo. E aí, meu irmão, aí tudo muda. Romanos 8,21 diz assim: de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aí? Amém. Quantos são filhos de Deus aí? Amém. Então você, meu irmão, foi liberto dessa decadência, dessa escravidão. Você hoje pode dar uma água mineral para alguém.
Meu irmão, se o inimigo bater na sua porta, você vai fazer a escolha certa. Não é inimigo das nossas almas, mas é alguém que a gente considera assim, fala assim, esse daqui não merece a minha ajuda, mas você vai fazer a escolha certa, porque é o amor do Senhor, que é a liberdade de Cristo Jesus que manifesta no seu coração, que é a liberdade que está no Espírito de Deus. Na verdade é cheio do Espírito de Deus. Nós somos livres. Diz para o irmão do seu lado, eu sou livre. Por isso eu faço as escolhas certas. Fala para ele, por isso que nós fazemos as escolhas certas. Isso, por isso que nós fazemos as escolhas certas, meu irmão. Porque nós somos livres, em nome de Jesus. Então, quem dita a sua vida não é a sua carne, não é a sua vingança, mas sim o amor que habita dentro de você, o Espírito Santo. Esse dia ressuscitou a nossa liberdade. Nesse dia ressuscitou a nossa esperança. Nesse dia ressuscitou o nosso amor. E o Espírito Santo nos forma, nos transforma a imagem, a glória de Cristo Jesus nesse amor. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha um ótimo domingo. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa ter o controle total de nossas vidas. Senhor, nossa oração agora, Deus, é dizendo: Espírito Santo, dê a liberdade em nossa vida, em nosso coração. Peça para Ele, Espírito Santo, me ajuda a fazer as escolhas. Me ajuda a fazer as escolhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, não há liberdade. Você é livre do Espírito. Em
liberdade. Você ainda que se sente preso, escravizado pelo pecado. Você que ainda se sente não liberto. E você quer hoje sair dessas correntes, dessas amarras, da escravidão do pecado. Eu quero dizer para você que Jesus já resolveu para você. E hoje você quer entregar a sua vida para quebrar essas correntes. Vem aqui à frente. Se você estiver de repente com um pouco de vergonha, chegar aqui à frente, me procure no final do culto. Fala simplesmente, Leandro, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Não, eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero fazer a confissão. Mas se você agora está com essa coragem toda e quer se levantar, vir aqui à frente para entregar a sua vida a Cristo Jesus, vem agora, meu irmão. Vem agora, tirar essas amarras da escravidão da sua vida. Vem aqui agora que eu quero orar por você, porque Cristo vai quebrar as correntes da escravidão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque eu sou livre. Somos semana tão difícil para o Senhor, como um ser humano, mas cheio do Espírito Santo. O Senhor se fez homem e se humilhou, Deus, sentiu dores, entregou a sua vida por nós, para conquistar a liberdade para nós, para demonstrar o amor do Pai sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, que esse amor, Deus, saiba ser demonstrado sobre as nossas vidas, com as nossas ações, com o Senhor, o nosso testemunho, em nome de Jesus, Senhor. Que essa semana, Deus, seja uma semana, Senhor, de grandes, Senhor, milagres em nossas vidas, que nós possamos